Minhas cordiais saudações a todos aqueles que com fidelidade nos acompanham aqui no podcast semanal da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos meditar, a solenidade de Pentecostes. Eu escolhi o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Vamos ouvir o texto. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então chegamos ao final do tempo pascal, com a celebração, com a solenidade de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder sobre os apóstolos. Teve assim início a missão da igreja no mundo. O próprio Jesus tinha preparado os apóstolos para esta missão, aparecendo-lhe várias vezes depois da ressurreição. Isso nós acompanhamos durante o tempo pascal. As aparições são as provas da igreja para alicerçar a fé na ressurreição do Senhor. Eles estiveram com o Senhor, comeram com o Senhor, beberam com Ele, tocaram nele. Antes da ascensão ao céu, Jesus ordenou que os apóstolos não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardasse que se cumprisse a promessa do Pai, o envio do Espírito Santo. Pediu que permanecessem unidos para se prepararem para receber o dom do Espírito Santo. E eles reuniram-se em oração com a Virgem Maria, no cenáculo, à espera desse acontecimento prometido. Está lá em Atos 1,14. Permanecer unidos, olha o detalhe, permanecer unidos foi a condição exigida por Jesus para que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Desta forma, encontramos delineada uma formidável lição para cada comunidade cristã, para nós hoje. Por vezes, pensa-se que a eficiência missionária dependa principalmente de uma boa programação. Isso também é eficiência, mas também tem que ter eficácia. Quem dá eficácia ao trabalho missionário é o Espírito Santo. E a unidade das comunidades, a comunhão entre nós é fundamental. E aqui eu lembro um dado importante. A igreja não é soma de comunidades, mas comunidades em comunhão. Só assim, de fato, nós vamos evangelizar. Jesus pede a nossa colaboração, mas antes de qualquer resposta nossa, é necessária a sua iniciativa. É o seu Espírito o verdadeiro protagonista da igreja. Ele é a alma da igreja, o Espírito Santo. E ele nos quer unidos. As imagens que São Lucas utiliza para indicar o irromper do Espírito Santo, que imagens são essas? O vento e o fogo, recordam o Monte Sinai, onde Deus se tinha revelado ao povo de Israel e lhe tinha concedido a sua aliança, lá no capítulo 19 de Êxodo, quando Moisés sobe o Monte Sinai, para selar a aliança entre o povo de Israel e Deus. A festa do Sinai, que Israel celebrava 50 dias depois da Páscoa, era a festa da aliança, da primeira aliança. Israel, com essa aliança, se torna o povo de Deus, propriedade de Deus. Ao falar de línguas de fogo em Pentecostes, São Lucas quer representar o Pentecoste, o acontecimento de Pentecostes, como um novo Sinai, como a festa da nova aliança, nova e eterna aliança, na qual a aliança com Israel se alarga para todos os povos da terra. Não é só Israel o povo de Deus, é todos os povos da terra. A igreja, por isso, é chamada de católica, porque está presente em todo o mundo. E é missionária desde a sua origem. A universalidade da salvação é significativamente evidenciada pelo elenco das numerosas etnias a que pertencem todos os que ouvem o primeiro anúncio dos apóstolos, lá em Atos 2, 9 e 11. Depois de receber o Espírito Santo, eles começam a falar em diversas línguas, medos, partos, e todos entendem o que os apóstolos falam.
O povo de Deus, que tinha encontrado no Monte Sinai a sua primeira configuração, hoje é ampliada a ponto de não conhecer qualquer fronteira de raça, cultura, espaço ou tempo. Hoje, todos os povos pertencem ao povo de Deus. Diferentemente do que tinha acontecido com a Torre de Babel. Quando os homens, a gente conhece a famosa Torre de Babel, né? Quando os homens, intencionados a construir com as suas próprias mãos um caminho para o céu, tinham acabado por destruir a sua própria capacidade de se compreenderem reciprocamente. Aí cada um começou a falar uma língua diferente, não se entenderam e não deu em nada. Em Pentecostes, o Espírito Santo, com o dom das línguas, mostra que a sua presença une e transforma a confusão em comunhão. Por isso que a igreja é uma comunidade em comunhão. Isso é a igreja, animada pelo Espírito Santo. O orgulho e egoísmo do ser humano, infelizmente, geram divisões, erguem muros de indiferença, de ódio e de violência. Por isso que o Papa Francisco diz assim: a Igreja Católica é uma ilha de misericórdia no mar de indiferença. A Igreja tem que fazer a diferença. O Espírito Santo, ao contrário, torna os corações capazes de compreender as línguas de todos, porque restabelece a ponte da comunicação autêntica entre a terra e o céu. O Espírito Santo é amor, e o amor fala todas as línguas. Enfim, juntos com a Virgem Maria, como na sua origem, a Igreja hoje reza: vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. E lembrando que na segunda-feira, após o domingo de Pentecostes, celebramos a festa da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Assim como ela acompanhou a Igreja nascente, ela continua nos acompanhando. Que a Virgem Maria, sobre o título de Nossa Senhora das Dores, esteja sempre presente, nos acompanhando na nossa querida Diocese de Limeira. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.